E aí pessoal, boa noite. Hoje 15 de maio, 23 e alguma coisa já, né? E aí a gente tá como? Gravando conteúdo aqui, né? Pra vocês poderem estudar. Vamos lá. Alguns alunos da turma reclamaram, comentaram, né? Que não se lembravam do método dos nós, né? O método das tensões nodais. Em outras palavras, não consigo resolver circuito que tem fonte de corrente. Vamos ver como resolver isso, beleza? Eu peguei um probleminha aí da lista, né? É o problema 25 lá do capítulo 17. Tá aí, um circuito que tem 3 fontes de corrente, 2 delas independentes e uma dependente. E é pedido para se escrever as equações nodais do circuito e determinar a tensão no resistor de 1 kΩ. Então, para fazer isso, já que é para trabalhar com os nós, não há necessidade aqui de fazer conversão de fonte, né? Já que todas as fontes que estão presentes no circuito são fontes de corrente. Então, a gente pode começar a resolver esse exercício identificando os nós que nós temos aí no circuito. Então, consigo identificar aqui 3 nós. Um nó que eu chamei de A, um nó que eu chamei de B e um outro nó que vai ser a minha referência. Quando eu falo em referência aqui, significa que eu vou considerar que a tensão nesse nó aqui embaixo do circuito é zero. Ok? Então, quando a gente trabalhava com malhas, a gente considerava a malha externa como referência e nessa consideração, a corrente da malha externa era igual a zero. Aqui, nós vamos deixar um nó do circuito como referência, tá? E a tensão dele vai ser igual a zero, beleza? Então, a gente tem ali nó A e nó B. Para cada um desses nós, nós vamos dar um nome para a tensão, né? Então, a tensão do nó A, chamei aqui de VA. A tensão do nó B, eu chamei de VB. E além disso, a gente precisa convencionar o sentido de corrente para cada um dos ramos. O X já era dado no próprio problema, né? As correntes dos ramos onde estão as fontes são definidas pelas próprias fontes. Então, eu indiquei aqui, ó, I2, né? Chamei de I2 a corrente no resistor de 2 kΩ, indo aqui para a esquerda, e I1 a corrente no resistor de 1 kΩ, indo aqui para cima, beleza? Bom, feito isso, a gente consegue escrever as correntes em cada um dos ramos em função das tensões nodais. O que é isso? Eu posso escrever Ix em função de VA, VB e do zero que eu tenho aqui embaixo. Tá? E aí aplicar a lei de Ohm. Se a gente conhece, né, conhece não, né? Nós vamos calcular, mas se tem aqui um nome para tensão, tem um nome para corrente, tem um valor para impedância, dá para escrever que a corrente Ix vai ser igual a VA menos zero, né? A diferença de potencial, ó, só que como aqui embaixo é zero, então vai ficar só VA dividido pela reatância do capacitor. Apesar de no livro ele colocar simplesmente aqui o desenho de um capacitor de 4 kΩ, vocês se lembram, né? Ou deveriam se lembrar que reatância de capacitor é negativo. E, além disso, sempre que a gente falar de reatância, vai aparecer um J aí na frente, beleza? Então, nós vamos ter que essa corrente Ix é igual a VA sobre menos JXC, que é a reatância do capacitor. Ou seja, VA sobre menos J, 4 kΩ, e isso vai dar, então, que a corrente Ix é igual a J, que multiplica 0,25 mili vezes VA, beleza? Fazendo isso para a corrente I1 e para a corrente I2, nós vamos encontrar também a expressão de I1 de I2 em função de VA e VB. Então, o I1, nós vamos ter que a tensão que está sobre o resistor é zero
menos VB, né? Se lembra? A corrente ela vai do maior para o menor potencial. Então, se eu considerei ela subindo, eu tenho que pegar a tensão aqui da parte de baixo do meu resistor, menos a tensão em cima, portanto, 0 menos VB, dividir pelo valor da resistência. Então, vai ficar menos VB sobre 1 kΩ, ou seja, a corrente 1 vai ser igual a menos 1 vezes 10 a menos 3 VB. E a corrente 2, né, que passa pelo resistor de 2 kΩ, ela está aqui. Esse resistor está ligado entre os nós A e B. E a corrente está indo de B para A. Então, eu vou ter que a tensão aqui sobre esse resistor é VB menos VA, né, dividido por 2 kΩ. Isso vai dar 0,5 vezes 10 a menos 3, que multiplica VB menos VA. E aí, né, fazendo a distributiva, a gente tem que I2 é 0,5 vezes 10 a menos 3 VB menos 0,5 vezes 10 a menos 3 VA. Beleza? Então, basicamente, a gente escreve as correntes de cada ramo em função das tensões que nós definimos aqui para os nós, né? E quando eu falo definimos, a gente deu um nome. Beleza? Daqui a pouco a gente vai calcular elas. E assim, né, nós vamos ter todas as correntes em função das tensões nodais. Feito isso, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes para cada nó que a gente tem no circuito, menos para o nó de referência, já que ele é referência, né, então a gente não precisa considerar ele na montagem do nosso sistema de equações. A lei de Kirchhoff das correntes nos nós diz que a soma das correntes que entram e que saem de um nó tem que ser igual a zero. E aí, se a gente tomar como positivo as correntes que chegam no nó e negativo as correntes que saem do nó, olhando aqui para o nó A, nós vamos ter que I2, né, positivo, porque essa corrente I2 está chegando em A, mais 4x, né, já que a corrente dessa fonte está chegando em A, menos Ix, já que essa corrente aqui, ó, que passa pelo capacitor, está saindo do nó A, menos 5 mA, já que a corrente dessa fonte aqui está saindo do nó A. Observa que esse menos 5 aparece aqui sem ângulo, porque o ângulo da fonte é 0 grau. Tá? Se tiver um ângulo diferente disso, é necessário considerar. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Então, se a gente reorganizar um pouquinho, eu vou deixar o que é fonte independente aqui na esquerda, né? E os outros termos eu vou jogar para a direita. Nós vamos ter que menos 5 mA é igual a menos I2, então na hora que esse cara que passa para o outro lado fica negativo. E aqui a gente tem 4x menos ix, né, que dá 3ix, a hora que passa para o outro lado fica menos 3ix. Bom, no passo anterior a gente já tinha calculado I2 em função de VA e VB e Ix em função de VA e VB. Tá? Então, dá para a gente escrever agora a expressão para esse nó, considerando as tensões nodais. Então, vamos ficar com menos 5 mA, e aí, né, I2 era igual a... Cadê? Vamos voltar aqui. Ó. I2 era igual a 0,5 mili vezes VB menos 0,5 mili vezes VA. Aqui. Então, como é menos I2, vai ficar menos 0,5 vezes 10 a menos 3 VB, mais 0,5 vezes 10 a menos 3 VA. E o Ix valia J 0,25 vezes 10 a menos 3 VA, multiplicado por 3, tá aqui, vai ficar menos J 0,75 vezes 10 a menos 3 VA. E aí, isso aqui multiplicado por VA, essa outra parte da expressão também está multiplicada por VA, né? E tem um outro termo aqui multiplicado por VB. A gente pode reorganizar isso e, tcharam, nós temos agora a equação do nó A. Vai ficar menos 5 mA, que multiplica 0,5 vezes 10 a menos 3, menos J 0,75 vezes 10 a menos 3 VA, né? Menos meio vezes 10 a menos 3 VB. Então, essa aqui é a equação do nó A. Se a gente fizer esse mesmo procedimento para o nó B, nós vamos encontrar, obviamente, a equação do nó B.
Então, aplicando a lei de Kirchhoff aqui no nó B, nós vamos ter que o que entra de corrente no nó I1, né, mais 8 mA. Isso vai ficar positivo. E o que sai? I2, I4 e X. Então, nós vamos ficar aqui, ó, a expressão desse cara como sendo 8 mA positivo, já que está entrando no nó, I1 positivo que está entrando no nó, I2 negativo porque está saindo do nó, e 4x negativo porque está saindo do nó. Tá aqui. Mesma brincadeira, reorganiza, deixa aqui na esquerda só o que é fonte independente, joga o resto para o outro lado. Aí nós vamos lá no slide anterior, pegamos quanto vale I1, I2 e X em termos de VA e VB, né? E aí nós vamos cair nessa brincadeira aqui, ó. Então o I1, né, era menos 1 vezes 10 a menos 3 VB, tá aqui. O I2, né, 0,5 vezes 10 a menos 3 VB, menos 0,5 vezes 10 a menos 3 VA, tá aqui, mais 4x, né, o ix que era J, 0,25 vezes 10 a menos 3 VA, multiplicado por 4, tá aqui. Organiza, 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 junta quem está com VA, junta quem está com VB, e nós vamos cair nessa expressão aqui. 8 mA é igual a menos meio vezes 10 a menos 3, mais J1 vezes 10 a menos 3, tudo isso aqui multiplicado por VA, mais 1,5 vezes 10 a menos 3 multiplicado por VB. Beleza? Então essas são as equações do nó A e do nó B. Se a gente juntar essas duas equações aqui, nós vamos ter um sisteminha de equações lineares, né? Com duas expressões, uma para cada nó, e duas incógnitas. As incógnitas são justamente as tensões dos nós, do nó A e do nó B, que a gente chamou aqui de VA e VB. Okay? Observem que dá para escrever esse conjunto aqui de equações lineares, nesse sistema de equações lineares, na forma de matrizes. Então, a gente viu que tem uma matriz aqui de termos independentes, que vai representar para a gente as fontes de corrente. Vai ter aqui uma matriz formada pelos coeficientes, que se a gente olhar, eles estão relacionados com o inverso das impedâncias, que também são conhecidos por admitância, já a gente fala disso, e essa matriz aqui de coeficientes, voltar, né, é multiplicado pela matriz de tensões, VA, VB. Então, um sisteminha aí de equações, né, matriciais, de equações lineares, que a gente representou aqui na forma matricial, e aí vocês sabem resolver isso, né? Ô, professor, posso usar o computador? Pode, tá aqui. Então, se a gente jogar essas informações no Octave, construir aqui, ó, a matriz de correntes, então menos 5 mA e 8 mA, tá aqui. A matriz de admitância, que a gente representa pela letra Y, tá? Então, construída aqui do jeitinho que estava lá. E aí, para calcular as tensões, é aquela mesma brincadeirinha. Lá no método das malhas, para calcular as correntes de malha, a gente pegava a matriz de impedâncias, né, invertia e multiplicava pela matriz de tensões. Agora, para calcular a matriz de tensões, a gente pega a matriz de admitância, inverte e multiplica pela matriz de correntes. Isso resulta para a gente aqui as tensões, né, em forma complexa. Por padrão, o Octave traz isso na forma algébrica. Tá? E aí, se eu colocar aqui ABS de V, eu vou ter os módulos. Então, a tensão no nó A vale 4,37 volts, a tensão no nó B vale 2,25 volts. E aqui consigo calcular o ângulo, né? Então, usando esse comando angle, e aí multiplico por 180 e divido por π para poder passar isso para graus, vou ter menos 128,66 graus na tensão do nó 1 e 17,65 graus na tensão do nó 2. Ou seja, VA 4,37, ângulo menos 128,66 e VB 2,25, ângulo 17,65 graus. Opa, faltou unidade aqui em volts.
né? Vocês coloquem aí, tá? Senão perde ponto. Beleza? Então, a pergunta que vinha lá, qual é a tensão sobre o resistor de 1 kΩ? Bom, a tensão que a gente tem sobre ele é a diferença aqui de VB e da referência. Portanto, está aqui 2,25 volts com ângulo de 17,65 graus. Tá joia? Mas, professor, não tem um jeito mais fácil de resolver isso? Eu tenho que ficar olhando os nós e aplicando a lei de Kirchhoff e naná. Com certeza vocês devem estar se perguntando isso. Então vamos lá. Tem sim um jeito mais fácil. Mas primeiro a gente precisa entender o que é admitância, condutância e susceptância. Em algum momento lá, quando vocês estudaram circuitos em corrente contínua, né, vocês trabalhavam lá com resistência, vocês devem ter conhecido uma tal de condutância, que era o inverso da resistência, né? Ou seja, 1 sobre R. Aqui nós vamos ter agora, além da condutância, o conceito de admitância e de susceptância. A admitância é simplesmente o inverso da impedância, ou seja, 1 sobre Z. Beleza? Então, se a gente pegar a impedância e fizer aí essa continha, né, 1 sobre Z, nós vamos ter a admitância. E assim como a impedância, que tem uma parte real, que é dada pela resistência, e uma parte imaginária, que é dada pela reatância, a admitância tem uma parte real, que é dada pela condutância, que é o inverso de R, né, e uma parte imaginária dada pela susceptância, que, né, dá para deduzir, vai ter alguma coisa a ver com a reatância. Então, observa que os próprios nomes aqui já relacionam as grandezas, né? O Z, para a gente, é impedância, que é o quanto que o elemento impede a circulação de corrente. O Y é a admitância, é quanto que o elemento admite a passagem de corrente. Então, um é o inverso da outra, né? A resistência é o quanto que o elemento resiste à corrente elétrica. A condutância é o quanto que ele conduz a corrente elétrica. E a reatância é o quanto ele reage à corrente elétrica. E a susceptância é o quanto que ele é suscetível, né, à circulação de corrente. Beleza? Então, um inverso do outro. Unidade de admitância, Siemens, né? Assim como a condutância e a susceptância. Beleza? Então, se a gente escrever aqui que o Y, né, a admitância é 1 sobre Z, eu posso escrever que isso aqui é 1 sobre R mais JX. E aí, multiplicando aqui, ó, em cima e embaixo pelo conjugado aqui do meu denominador, vou chegar nessa, perdão, nessa expressão aqui, R menos JX dividido por R quadrado mais X quadrado. Separando os termos, né, a minha admitância vai ser igual a R sobre R quadrado mais X quadrado menos JX sobre R quadrado mais X quadrado. Então, a gente tem aqui, ó, a parte real da admitância e a parte imaginária da admitância. Beleza? Feito isso, posso escrever então que o G, ou seja, a minha condutância, é R sobre R quadrado mais X quadrado. E o B, que é a minha susceptância, é menos X sobre R quadrado mais X quadrado. Então, observem que a susceptância vai, né, por valor da susceptância, vai haver uma mudança de sinal aqui na parte imaginária do meu número. Beleza? Aí a gente tem duas situações para analisar. Se por acaso a minha reatância é igual a zero, por exemplo aqui, onde eu tenho 2 kΩ, só tenho resistência, a minha parte imaginária, o meu x aqui é zero. Ou seja, se o x é zero, a parte aqui, ó, a susceptância, vai ser zero. Tá vendo? Parece que menos zero, acabou, não tem nem que olhar o resto da expressão. E se ele for zero aqui, vai sobrar para mim 1 sobre R. Então tá aqui, né? Para os ramos em que eu só tenho resistência, né, a condutância
vai ser 1 sobre R e a admitância vai ser simplesmente igual à condutância. Se a minha resistência for nula, como acontece aqui ó, nesse ramo com o capacitor, a condutância é zero, né? Então R igual a zero, está aqui, ó, meu G vai ser igual a zero. E a susceptância vai ser igual a menos 1 sobre x. Beleza? Então, não é só inverter aqui, né, fazer 1 sobre o x. Tem que inverter aqui o sinal. Beleza? Em outras palavras, a reatância do capacitor, a gente sabe que ela é negativa. A susceptância dela, portanto, vai ficar positiva. Beleza? Então, com esse conceito, vamos lá. Para poder fazer isso de uma forma mais simplificada, nós vamos ter que transformar essas impedâncias que tem aí no circuito original em admitâncias. Significa então que eu tenho que pegar esse cara aqui, 2 kΩ, e calcular o inverso dele, 1 sobre 2K. Achei aqui que isso vai ser igual a 0,5 milisiemens, né? 1 kΩ, tem aqui uma resistência de 1 kΩ. A hora que eu calculo aqui a admitância desse ramo, eu encontro aqui um valor de condutância de 1 milisiemens e susceptância zero, já que não tem parte reativa. E para o capacitor, que o X está aqui 4 kΩ, a hora que a gente faz o cálculo da inversa, vai dar 0,25 milisiemens. Sempre tomando cuidado com o sinal, tá? Aqui ele aparece só 4 kΩ, mas a gente sabe que reatância de capacitor é negativa, isso aqui faz parte Jesus, ele compõe a parte imaginária da minha impedância, tá? E aqui, mesma coisa, esse valor aqui vai ser a parte imaginária e com um sinal invertido. Então, se a reatância é negativa, a minha susceptância é positiva. Beleza? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é transformar esse circuito aqui, as impedâncias desse circuito, em admitâncias. Pega um ramo que tem lá no ramo, faz 1 sobre, né, a impedância, pá, transformamos. Está aqui. O resto não precisa mexer nada. Então, os nós continuam os mesmos, as fontes continuam as mesmas. Ok? Nós só estamos representando o elemento por uma outra característica. A hora que a gente fizer isso, nós vamos poder obter aquele sistema de equações lineares em forma de matriz direto, igual a gente faz para as malhas, né? Simplesmente batendo o olho no circuito, identificando as malhas, a gente, o que está lá na diagonal, eu somo todo mundo que faz parte da malha, o que está fora da diagonal, lá na matriz de impedância, é o que liga as duas malhas com sinal invertido. Né? Na matriz de tensões, eu vou somar todas as fontes que fazem parte da malha. Aqui a brincadeira é a mesma. A diferença, onde é que eu pus aqui? Ó? É que nós vamos escrever um sistema dessa forma aqui, ó. I igual a Y vezes V. Então, corrente é igual a admitância vezes tensão. Beleza? E voltando para frente, de volta para o futuro, vamos lá. Então, como é que nós vamos construir a matriz de corrente? Né? Cada elemento aqui da matriz vai corresponder a um nó. Tá? Então, considerei aqui no primeiro elemento o nó A e no segundo elemento o nó B. Vão entrar aqui os valores das fontes de corrente que estão conectadas a esse nó. Se eu olhar aqui para o meu nó A, eu tenho a fonte de 5 mA conectada nele e tenho a fonte de 4x, nessa fonte dependente, conectada nele. 5 A saindo, aparece aqui negativo. 4x entrando no nó, aparece aqui positivo. Beleza? O nó B, a mesma brincadeira. Observo aqui, então, quais são as fontes de corrente do circuito que estão conectadas em B. Considero positivas que chegam com corrente aqui no nó B e negativas que saem do nó B, né, a corrente da fonte. Então, nós vamos ter aqui para o nó B 8 mA, está aqui chegando dessa fonte,
menos 4x, saindo dessa fonte. Beleza? Tá aí a matriz de correntes. Para montar a matriz de admitâncias, nós vamos olhar também para os nós. E a mesma brincadeira. O que é na diagonal tem uma regrinha, o que está fora da diagonal tem outra regrinha. Tá? Os elementos que estão na diagonal principal, nós vamos olhar para o nó. Então, vou pegar aqui o nó A, né, que é o meu primeiro nó, e vou considerar todas as admitâncias que estão conectadas nesse nó. Beleza? Então, se eu olhar aqui no nó, eu tenho aqui 0,5 milisiemens e aqui J 0,25 milisiemens. De admitância eu só tenho essas duas, esse outro cara aqui não está ligado no nó A, então está aqui. Ok? Para o nó B, que é esse outro elemento aqui na diagonal, se a gente olhar aqui no nó B, tem uma condutância de 1 milisiemens, uma outra aqui de 0,5, portanto fica 1,5 milisiemens aqui nesse outro elemento da diagonal. Fora da diagonal, o que a gente vai olhar? As admitâncias que conectam diretamente esses dois nós. Ah, se eu for por aqui, eu passo pelo capacitor e por esse resistor. Mas aí você passou por outro nó, então não vale. Só vamos olhar os elementos que conectam diretamente os dois nós, ou seja, que está ligado aqui em A e em B. Se eu tiver uma série de elementos aqui, ligados entre A e B, considero a admitância de todos eles, beleza? Mas não pode passar por outro nó a minha associação, tá? Então, entre A e B, a gente só tem esse cara aqui, de 0,5 milisiemens, né? Que é uma condutância, ele é o inverso aqui de uma resistência. A gente joga ele aqui fora da diagonal e tchau, muda, né? A gente inverte o sinal desse valor, beleza? Então, se ele é 0,5 mili, vai aparecer aqui menos 0,5 mili, ok? Então, cuidado com o sinal, tá? Isso aí é o que faz errar na prova, hein? E faz pegar fogo. Bom, a gente tem agora a matriz de correntes, a gente tem a matriz de admitâncias e a matriz de tensões é a matriz de incógnitas para a gente. Só que esse circuito aqui ele tem uma fonte dependente aqui no meio, né? 4x. E aí a gente precisa fazer com que ela suma daqui, porque essa matriz de correntes vai ser para a gente a matriz de termos independentes. É aquela que está com foda-se no resto do circuito, né? E imprime ali naquele ramo a corrente que ela tem, né? Então, a fonte de 5 mA vai botar 5 mA e que se exploda o resto. Tá? Por isso que ela é independente. É meio que não está nem aí com os outros. Então, o Ix, né? Só voltando aqui, às vezes a gente viaja, né? O Ix a gente já viu que é igual a J 0,25 vezes 10 a menos 3 vezes VA. Então, substituindo isso aqui, né, essa expressão a gente pode obter daqui de novo, ou pode trazer lá de trás, que é o que eu fiz, né? Substituindo aqui, nós vamos ficar para o nó aqui na matriz de correntes, menos 5 mA mais J, 1 vezes 10 a menos 3 VA, e para o nó B, 8 mA menos J, 1 vezes 10 a menos 3 VA. E aí, isso aqui está multiplicado por VA, a gente pode jogar lá para o outro lado, colocando ele aqui no primeiro elemento. Mesma coisa esse cara aqui de baixo, está multiplicado por VA, a gente passa ele para o outro lado, colocando ele aqui, né, no primeiro elemento da linha, que é quem está multiplicado por VA. Então, nós vamos ficar aqui com menos 5 mA é igual a 0,5 vezes 10 a menos 3, menos J 0,75 vezes 10 a menos 3. Menos 0,5 vezes 10 a menos 3. Né? E aqui embaixo vai ficar 8 mA é igual a menos 0,5 vezes 10 a menos 3, mais J1 vezes 10 a menos 3. E o segundo termo, 1,5 vezes 10 a menos 3. O primeiro aqui multiplicado por VA, o segundo multiplicado por VB. E aqui embaixo também. Olha só, caímos, volta aqui.
exatamente no mesmo sisteminha que a gente viu aqui para trás. Tá aqui, beleza? Então, dá para fazer olhando para os nós, escrevendo a equação de cada um deles, né? Isso é importante de se saber como a gente chega nessa condição. E dá para fazer, né, quando vocês tiverem um pouquinho aí do entendimento, dá para fazer batendo o olho para o circuito e escrevendo diretamente as matrizes. Beleza? É isso. Então fica por aqui. Agora eu vou montar outra lista de exercícios que eu prometi para vocês para colocar lá para vocês estudarem para a prova. Tá joia? Tchau, bons estudos e até terça-feira.